Olá, muito boa tarde. Jovens de todo o mundo vão encontrar-se no Vaticano a partir da próxima segunda-feira para preparar o Sínodo dos Bispos sobre a Juventude, que vai decorrer também no Vaticano em outubro. Um tema que vai marcar, por certo, a análise à liturgia de domingo, que fazemos neste programa com a irmã Paula Jordão, missionária Verbum Dei, e com o padre Filipe Diniz, diretor do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Começava por vos perguntar se o tema das três leituras que vamos escutar neste domingo, se podemos encontrar aqui uma relação com este tema da juventude e com as questões que se colocam nesta dimensão religiosa que se colocam pela juventude. Irmã. É engraçado, quando eu estava a rezar e a ler e a preparar o Evangelho e estas leituras, chamava muito a atenção esta pergunta daqueles que vão ter com os discípulos a dizer: Senhor, nós queremos ver Jesus. E acho que isso tem tudo a ver com aquilo que os jovens hoje nos dizem. Se calhar os jovens não estão tão interessados em instituições, em regras, em normas, mas acho que de fundo sim que querem saber, mas quem é este Jesus? E acho que se nós acedemos ao desafio de lhes mostrar quem é Jesus realmente e não só ficar em normas, em histórias, em coisas que se calhar a eles não lhes interessam, as leituras de hoje têm tudo a ver com este pré-sínodo, com este convite do Papa de falar com os jovens. Essa opinião também, padre Filipe Diniz? De facto, eu acho que é mesmo isso. A identidade do jovem hoje é esta procura incessante de querer ver quem é ele. Não é? E esta descoberta que muitas vezes exige muito do jovem, porque a curiosidade é algo que faz parte também do jovem, não é? E assim como também os gregos, não é? Que alguns gregos queriam ir ver Jesus, não é? Queriam tentar perceber afinal quem ele era. E é interessante porque os gregos não propriamente eram tidos como não-judeus, não é? Não faziam parte daquele enquadramento, daquela festa ali em Jerusalém, mas é este sentido de que os jovens também são um pouco estes gregos, aqueles que estão de fora, que também querem procurar a identidade de Jesus para o conhecer, para o descobrir e perceber a presença deste Jesus nas suas vidas. Interessa se calhar ver em que contexto é que surge essa pergunta e esse desejo de ver Jesus. Vamos escutar o texto do Evangelho para depois o analisar então com mais detalhe. Naquele tempo, alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar nos dias da festa foram ter com Filipe de Betsaida da Galileia e fizeram-lhe este pedido: Senhor, nós queríamos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. E então André e Filipe foram dizê-lo a Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica só. Mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem despreza a sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quiser servir, que me siga. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que hei de dizer? Pai, salva-me desta hora? Mas por causa disto é que eu cheguei a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Veio então do céu uma voz que dizia: Já o glorifiquei e tornarei a glorificá-lo. A multidão que estava presente e ouvira dizia ter sido um trovão. Outros afirmavam: Foi um anjo que lhe falou. Disse Jesus: Não foi por minha causa que esta voz se fez ouvir, foi por vossa causa. Chegou a hora em que este mundo vai ser julgado. Chegou a hora em que vai ser expulso o príncipe deste mundo. E quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Falava deste modo para indicar de que morte ia morrer.
Irmã, começava por pedir análise a este texto. Repete-se por algumas vezes, chegou a hora, de que hora se fala aqui? Sim, estamos já... ainda estamos a meio do Evangelho, mas já estamos a finalizar a vida de Jesus. Jesus, desde o princípio do Evangelho de João, vai anunciando que ainda não chegou a hora, que ainda não chegou a hora, e agora finalmente parece que os pontais do relógio chegaram ao seu final. E Jesus sabe que está a subir a Jerusalém, no Evangelho de João pela terceira vez, sabe que vai ser o final, e então também ele próprio precisa de encontrar o sentido, a razão, o porquê de porque é que está a fazer aquilo que está a fazer, e também começa a anunciá-lo. É essa hora, é a hora de ele poder amar até ao fim, é a hora dele poder deixar-se amar pelo Pai até ao fim e poder mostrar aquilo que ele sempre quis mostrar a todas as pessoas. É uma hora que corresponde também a um itinerário de preparação para a Páscoa, que podemos fazer correspondência com esta hora de Jesus. É uma hora em que é este tempo de uma entrega e de uma doação do próprio Jesus a toda a sua vida terrena, mas também a sua vida de entrega para o Pai. E é esta hora em que nós, durante este tempo quaresmal, vivemos mais intensamente, porque também fazemos um caminho com Jesus até à cruz, e a cruz é este momento da hora da mudança, para uma nova realidade, para uma nova etapa. E que é a hora da mudança, não é a hora da morte? Não é a hora da morte. É claro que a morte é o sentido da mudança, mas uma nova perspectiva. E não como culminar tudo, terminou tudo, já não nada faz sentido. E é esta mudança que nós estamos nesta espera. E por isso em cada ano, em cada momento da Quaresma, nós vivemos esta mudança sempre na nossa vida. Posso dizer, é a hora da passagem. Sim. Páscoa significa passagem, e Jesus vai dizer, chegou a hora de passar para o Pai, de passar desta realidade que eu vivi durante estes anos para uma realidade nova, não só para mim, para todos nós. Não é? Tudo isso que é narrado neste Evangelho acontece depois dessa expressão, Senhor, queríamos ver Jesus. E é a partir daí que Jesus, enfim, dá conta de todas estas horas e do que lhe iria acontecer. Eu gosto de perceber este queremos ver Jesus também como uma pergunta que Jesus se foi fazendo, que faz e vai continuar a fazer. Quem é que eu realmente sou? E desde aquilo que eu realmente sou, quem é que eu gostaria de poder mostrar aos outros que eu sou? Então, eu acho que a pergunta é se calhar muito bombástica, não é? Acabámos de ter os Oscars, estamos com o Festival da Canção, está tudo, ou seja, tudo é fascínio, prestígio, queremos ver quem é que são os melhores. E se calhar um bocadinho nesta pergunta que estas pessoas vêm, queremos ver Jesus, queremos ver quem é esse homem que faz sinais, queremos ver esse homem que dizem que é tão bom. E Jesus responde, chegou a hora do grão de trigo morrer, do grão de trigo se enterrar. Então é assim uma passagem muito grande de paradigma em que Jesus nos vai dizer, sim, vocês querem me ver, mas aprendam a ver-me também como eu me vejo, também da maneira como o Pai me pede que eu agora vivo, que é entregar tudo, dar tudo, amar tudo, poder falar tudo, ainda que isso se volte contra mim. Como é que se faz esta proposta numa homilia, numa comunidade, mas concretamente aos jovens? Primeiro de tudo, convocar e chamar um bocadinho a prender a atenção àquilo que é a vida e a realidade daquilo que eles estão a viver. E hoje, se calhar, neste lado muito periférico que muitas vezes o jovem vive, se calhar neste sentido do show, como se calhar estamos numa era dos Oscars e de um festival em que muitas vezes tudo se é exposto, não é? A pessoa é exposta para se fazer ver, para mostrar os seus dons, muitas vezes numa perspectiva periférica e não naquilo que é a sua vida. Nada melhor do que dar a conhecer ao jovem tudo isso e perceber que na tua vida ele está na tua vida. Ele desafia-te ainda mais. Não é só aquilo que mostras, mas também tudo aquilo que és revela-se naquilo que mostras. E eu diria também que, lendo e tentando perguntar a Jesus, mas o que é que tu estavas a viver, acho que é muito aquilo que os jovens também vivem. Quem é que eu sou? Para onde é que eu vou? O que é que eu estou aqui a fazer?
a perturbação que Jesus vive. Ou seja, acho que não sei se nós estamos habituados a olhar para Jesus e dizer ele está perturbado. Ele diz, a minha alma está perturbada. E eu acho que muitas vezes também aquilo que nós vivemos, jovens e não jovens, e essencialmente os jovens, é que decisões é que eu posso tomar, tão certas, tão erradas, as relações, as dificuldades da vida, das escolhas. Acho que isto tem tudo a ver com os jovens. Se calhar precisamos muito de apresentar Jesus como aquele que é profundamente humano e que vive tudo aquilo que nós vivemos. E também uma das coisas que eu acho que é fascinante é o que é que tu fazes quando tens dificuldades. O que é que tu, Jesus, fazes quando tens dificuldades? Poder realmente fazer aí um espelho, um paralelo entre a nossa vida e a vida de Jesus. A lógica que emerge deste texto é a lógica do seguimento. Se alguém me quiser servir, me siga e onde estiver, estará também. Como é que se faz esta proposta a quem tem, enfim, 1001 propostas e 1001 sugestões e opções, e quem tem que tomar opções de fundo também, nomeadamente em cursos superiores, etc. Eu penso que é importante aquilo que me surge assim, deste um pequeno comentário que faço acerca deste seguir, é colocar o seguimento naquilo que é o caminho da pessoa e não fazer um caminho paralelo. Porque muitas vezes nós pensamos que seguir Jesus é um caminho paralelo, então não tem nada a ver com a minha vida. Não, é colocar na minha vida, colocar mesmo na perspectiva do jovem, é colocar, seguir Jesus se eu quero servir, se eu quero viver, porque não colocá-lo na minha vida. Naquilo que são as minhas dificuldades, naquilo que são as minhas fragilidades, naquilo que são os meus dons e fazer este caminho. E penso que este servir Jesus é fazer caminho, como disse, com a minha vida e perceber que Ele estará sempre comigo até à dimensão da cruz, não é? Este caminho que não é mais do que a minha salvação, não é? A salvação de um Deus que se coloca no meu caminho. Eu sempre digo, desculpa, eu sempre digo que nós não pedimos para viver. Ou seja, ninguém ainda, não sei quando é que vai acontecer isso de que tanta manipulação genética, mas ou seja, quem é que nos pode dar a razão de viver e o sentido? Então, nós agora estamos a preparar também a Páscoa com os nossos jovens e o título que escolhemos é Psst, Ele está-te a chamar. Que no fundo é isso, ou seja, a vida não tem sentido se não há alguém que nos chamou à existência e alguém que nos continua a dar sentido. Então, como é que se pode apresentar o seguimento a um jovem? Se calhar dizer, olha, já pensaste que ele está-te a chamar? E chamou-te quando te criou, chamou-te à existência, continua-te a amar e ele também tem um sonho e uma promessa para ti. Se calhar vale a pena investigar. Vale a pena tentar saber, não é? Exato. Para além de nós apresentarmos aqui em cada sexta-feira os textos da liturgia de domingo, damos a conhecer também quem os escuta, quem os acolhe e pedia-vos que nos informassem precisamente sobre as comunidades onde trabalham, onde lideram grupos. No caso, o Padre Filipe Diniz em Coimbra, não é? Numa paróquia, e a Irmã Paula Jordão aqui em Lisboa, numa paróquia também, mas nomeadamente com jovens. Como é que acontece a recepção destes textos? É um desafio muito grande e eu, no grupo que estou, chama-se Escola da Palavra. Nós somos muito jovens, mas depois temos vários grupos. Na Paróquia de Campo Grande, não é? Na Paróquia de Campo Grande temos como 17 grupos diferentes e cada um deles tem a sua dinâmica, divididos por idades, divididos por temas. E eu estou na Escola da Palavra, que é exatamente agora o desafio que temos, é como conhecer a Jesus através dos Evangelhos do domingo da Quaresma. E já trabalharemos com eles este texto para a semana. E é muito essa a pergunta. Jesus, quem és tu? Diz-me, ou seja, mandas-me esta carta, mandas-me este retrato teu, mandas-me este Twitter, por alguma maneira, mandas-me esta fotografia no Instagram. Então, quem és tu? Eu acho que a palavra de Deus continua a ter uma força muito grande se nós não lhe temos medo. Na semana passada, a proposta que fizemos foi desde a transfiguração e a expulsão do templo, todos estes evangelhos que vamos tendo, e uma das propostas que fizemos foi, olha, desenha o impacto que a pessoa de Jesus e que este texto está a ter em ti. E foi surpreendente ver como os jovens, que são jovens, também têm uma capacidade e maior do que a minha de abrir-se a Deus através da palavra. No caso da paróquia de São José, em Coimbra, não é? Onde trabalha? Nós temos uma caminhada com jovens adolescentes que fazem aquele período do 7º até ao 10º ano, e há uma equipa de animadores que são jovens, que preparam
que os acompanham e é um dinamismo interessante, porque a disponibilidade, o serviço, que nós estamos um bocadinho também aqui a falar, é interessante a entrega. E nós, no domingo de Ramos, nesse fim de semana, e há um chamado acantonamento que eles fazem para estes jovens, juntamente com os animadores. Então é interessante porque uma das indicações que foi colocada, e o desafio é que perspectivas e que mudanças é que podem acontecer na nossa vida e de que forma é que este Jesus se pode revelar na sua vida e que provocação é que pode colocar. E isto tudo começa com uma preparação com os animadores, que nós chamamos um retiro, no qual eu tive que preparar para também nos encontrarmos e perceber que tipo de mudanças é que acontece com estes jovens que em ambiente universitário. Estamos a falar, estes animadores são universitários ali na Universidade de Coimbra e que fazem parte da paróquia, e eles próprios também sentiram que muitas vezes também precisam de mudar e identificarem-se com quem é este Jesus Cristo na sua vida, para eu depois o dar a conhecer. E este mesmo tema leva a que depois, na reflexão com os adolescentes que vamos ter nestes 4 dias, no fim de semana do Domingo de Ramos, e que termina depois na terça, na Semana Santa, esta provocação também ao sentido da mudança e de perceber que nós queremos, que há esta vontade enorme de ver Jesus. Sempre a partir destes textos que nós aqui analisamos. Vamos analisar também a primeira e a segunda leitura que se escuta nas Eucaristias deste domingo. A primeira é do livro de Jeremias. De que aliança se fala, irmã Paula Jordão, que leva até essa afirmação: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo? Que aliança se fala? Fala-se do Deus da aliança. E desde o princípio que Deus se foi mostrando ao povo de Israel, Deus sempre falou esta linguagem: eu quero fazer uma aliança contigo, quero fazer uma proposta de amizade, quero estabelecer um contrato, não sei se essa é a palavra mais bonita, de lealdade. Deus sempre prometeu estar do lado do povo, pede ao povo que também esteja do lado de Deus, não por servilismo, não por submissão, mas para que eles também possam viver uma vida profundamente feliz e bem vivida. Então a aliança vai-se desenvolvendo. No princípio, com Moisés, foi muito: eu vou-vos tirar do Egito, vou-vos levar a uma terra prometida, mas vocês também precisam de aprender a descobrir como viver. Serão os 10 mandamentos que também falámos aqui noutra altura. E agora é o grande drama do povo de Israel, porque não tem terra, não tem rei, não tem templo, está no exílio, e então Deus volta a dizer: eu não vos abandono, ainda que vocês não consigam perceber muito bem como é que a história e os caminhos vieram dar aqui. Mas agora já não vai ser uma aliança nem de um templo, nem de uma terra, nem de um rei, nem de uma coisa externa. Mas Deus aquilo que propõe é esse: eu quero escrever a minha lei, a minha aliança, o meu amor, no íntimo da alma. Eu acho que são palavras muito profundas. Íntimo da alma, como se a alma já não fosse profundo, e gravá-la-ei no seu coração. Então é a aliança de: eu serei o teu Deus, o Deus do teu coração, da tua vida. Eu serei aquele que sou capaz de te amar, de te mostrar um caminho de vida muito diferente, mesmo no meio das dificuldades e do sofrimento, que também é um grande tema das leituras de hoje. E é uma perspectiva, esta da aliança, que marca esta relação de Deus com o seu povo, seja em que ocasião da história for. Sim, ao longo de toda a história do povo de Israel isto acontece. Há momentos em que o povo fica frágil, também pelas contingências históricas. Nós aqui neste caso estamos no exílio, o povo começa a perder a identidade, começa a adorar outros cultos, outros deuses, e isto é normalíssimo que depois tem que haver de vez em quando uma voz, não é? E a voz do profeta é sempre aquela voz que muitas vezes incomoda e ao longo de toda a história do povo de Israel, e por isso tiveram a missão, os profetas tiveram uma grande missão, uns de uma forma, outros de outra, mas tiveram a missão de despertar e tomar consciência final de que Deus é que nós adoramos, não é? E penso que este sentido, e aqui o próprio profeta Jeremias dá voz a Deus para que o povo sentisse a aliança, e nada melhor do que voltar à raiz de toda a história da aliança, olhar para Moisés e perceber que
há uma identidade. E esta identidade não pode ser descurada. Mesmo com algumas descrenças, mesmo que não vivamos naquela dita cuja terra prometida, que não é mais do que deixar que Deus habite no coração daquele povo e despertar para continuar a fazer este caminho e é esta aliança que Deus nos fala. Vamos fazer já uma referência muito breve ao texto da segunda leitura. Que contributo a Epístola aos Hebreus, através deste texto, faz para o retrato de Jesus que se tornou para todos que lhe obedecem causa da salvação eterna? Se começamos por esse queremos ver a Jesus, que é o Jesus que vai avançar até à cruz e até à ressurreição, não podemos esquecer. E passando pela aliança, a grande pergunta é, mas que Deus é este que permite estas coisas? E esse é o grande drama da leitura de Hebreus. Ou seja, Jesus parece que pede ao Pai, o Getsemani de Jesus, livra-me desta hora, e aparentemente Deus não o livra. Então que sentido é esse? Que Deus é que nós temos? Acreditamos num Deus que é amor ou num Deus que deixa morrer e matar Jesus? E aquilo que Hebreus nos diz é que, sendo filho, aprendeu a amar a Deus e a obedecer a Deus também no sofrimento. E Deus não o deixou, só que também não lhe privou o sofrimento, que às vezes é isso que a gente gostaria. Deus ama-me, tira-me os sofrimentos. Não, Deus ama-me no meio dos sofrimentos. O seu comentário, Padre Filipe, este texto? E no sentido de também, eu quase que reforçava isso, é este Jesus que é este nosso, é tido como o sumo sacerdote, aquele que tem a capacidade de compreender as fraquezas e as fragilidades da vida humana e é aquele que caminha ao nosso lado. E nesse sentido, é aquele que olha para o nosso coração e ao caminhar ao nosso lado, é aquele que nos vê atentamente e nos compreende no meio dos nossos sofrimentos. Agradeço-vos terem estado aqui no programa Eclésia a analisar estes textos que se escutam nas Eucaristias deste domingo. Muito obrigado. Obrigado. Mais logo, o programa Eclésia faz-lhe companhia também na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Votos de boa tarde, ótimo fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.